Meus queridos, muito obrigado por vocês terem se inscrito no canal. Nós vamos contar uma história hoje lá da Pérsia. História é essa, que ela começa há 2020 anos atrás. Meus queridos, na Pérsia, que era um grande império, que fica bem longe de Israel, mais de 1.000 quilômetros de Israel, todos eles, naquela região toda, conheciam a profecia que em Israel ia nascer o Messias, que em Israel ia nascer o Filho de Deus, que em Israel ia nascer o Rei dos Reis. Essa profecia, ela corria por toda a região árabe. E o que aconteceu? Quando estava a acontecer o nascimento de Jesus, os árabes, que são os primeiros astrônomos do mundo a estudar as estrelas, a estudar os satélites, os árabes, ele é o pai da astronomia e o pai da matemática. Esses astrônomos lá da Pérsia viu que uma estrela apareceu no céu apontando para Israel. E como eles conheciam a profecia do Messias, juntaram-se um grupo e falou, gente, aquela estrela aponta para o nascimento dos reis. Aponta para o nascimento do Messias. E no meio desse grupo, que foi os reis magos foram lá dar presente a Jesus Cristo, eram 3 presentes, mirra, ouro e incenso. Mas acontece que não quer dizer que eram 3 magos. Era uma caravana de magos. Não sabemos quantos eram, mas o presente eram 3. Levaram ouro, levaram mirra, levaram incenso. Mas, nessa caravana, que estava tudo combinado para partir, sair da Pérsia para ir para Israel, tinha um homem chamado Artaban. Esse homem tinha uns 42, 43 anos de idade, ele era médico, porque a medicina também, irmão, começou nos árabes. Os árabes que começou a ciência da medicina. E tinha, esse Artaban era médico. E eles, conhecendo e sendo um grande estudioso de astronomia, ele viu que esse sinal da estrela estava representando que ia nascer em Israel o Messias. E aquele homem, diferente de muitas pessoas hoje que desprezam Jesus Cristo, aquele homem estava louco para ir conhecer aquele nenenzinho que ia nascer, que seria o Filho de Deus, que ia mudar a religião no mundo. E ele marcou com aquela caravana de magos que foi até Israel. Mas antes dele marcar, ele vendeu todos os seus bens. Ele era muito rico, seu pai era muito rico. Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou 3 pedras preciosas mais caras que existiam, um rubi, uma pérola e uma esmeralda. Era a coisa mais cara, que tinha. Toda a sua riqueza, ele comprou 3 presentes para ir levar para Jesus Cristo e encontrar com essa caravana em determinado local no deserto. Mas acontece que o pai dele falou, meu filho, você vendeu tudo que você tinha? Eu falei, vendi, pai. Eu vou levar para presente, eu vou dar isso aqui para o Messias, que vai nascer em Israel. A estrela já está apontando para Israel. E está escrito que quando essa estrela apontar, ali vai estar nascendo Jesus, vai estar nascendo o Messias. Não tinha o nome de Jesus, não, mas o Messias, que ele é chamado. E aquele pai chamou um dos seus criados, escravos, porque antigamente os escravos não eram igual os escravos no Brasil, foi escravizado com correntes, não. Lá na Arábia, os escravos eram escravos, não tinha corrente, não era amarrado, não dormia em senzala. Eles sabiam que era escravo, eles respeitavam aquilo. E só era libertado quando o seu dono falava, você está livre. E assim o pai de Artaban chamou um dos seus escravos, chamado Orontes, e falou assim, Orontes, você vai acompanhar meu filho nessa jornada. Quando você trazer de volta, você será um homem livre. Orontes ficou todo feliz. É uma viagem, eu vou lá, faço a viagem, volto, fico livre. E começou, e Artaban foi para o local de encontro, onde ele ia encontrar aquela caravana de magos que iam para Israel. Mas no caminho,
que Artaban estava indo, ele encontrou um pedinte, um mendigo, que estava muito doente. E ele, sendo médico, ele não poderia simplesmente seguir viagem e deixar aquele homem lá daquele jeito. Ele se compadeceu, parou, passou remédio, cuidou daquele homem, enfaixou aquelas feridas. E o tempo foi passando, e Orontes, patrão, mestre, nós temos horário, a caravana vai partir, nós temos que chegar lá. E Artaban falava para aquele Orontes: rapaz, calma, eu tenho que partir, eu tenho um compromisso, mas você não está vendo o estado desse homem? Esse homem precisa de cuidados médicos, eu sou médico. Ou seja, Artaban atrasou a sua viagem por um dia para cuidar daquele homem ferido. Quando estava tudo cuidado, todo enfaixado, que já estava escurecendo, já tinha perdido um dia de viagem, aquele homem já estava bem melhor. Artaban e Orontes agora montam nos seus camelos e vai até o encontro dessa caravana. Caravana essa que saiu do Oriente, conforme está escrito na Bíblia. E foi até chegar nesse encontro. Quando Artaban chega nesse encontro, que ele ia encontrar ali uma caravana para atravessar aquele deserto, eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, gritavam: Baltazar! E chamavam, nada. Orontes grita de novo, Orontes gritava: Baltazar! Nada. Aquela caravana tinha partido, porque ele perdeu um dia de viagem cuidando de uma pessoa doente. Aí, quando ele viu que não tinha mais caravana, ele pegou um pouco do seu dinheiro, que tinha vendido, comprado 3 presentes, 3 pedras preciosas muito caras, e pega agora o seu dinheiro e fala com o Orontes: Orontes, vai lá na aldeia e compra camelos, compra suprimentos para a gente atravessar o deserto. Porque só podia atravessar o deserto numa caravana. Você não podia atravessar o deserto sozinho, sem vários camelos, com água, com suprimento, com comida, com tudo. Aí ele foi lá, Orontes foi lá, gastou mais uns 2, 3 dias, comprou aquele suprimento, formou aquela caravana de camelo e foi para Israel. Quando ele chega em Israel, lá em Jerusalém, os magos já tinham chegado muito antes na frente e ido até o rei Herodes. E falaram com o rei Herodes: rei, onde que vai nascer aqui o rei dos judeus? Herodes ficou preocupado. Rei dos judeus? É que nós sabemos, a estrela fala que ele ia nascer aqui. Aí, Herodes chama lá os escribas e olha nas profecias. Está escrito aqui que vai nascer em Belém. Herodes fala com os magos: ele vai nascer em Belém, mas quando vocês acharem ele, vocês voltam a me falar que eu quero lá também adorá-lo e levar presente também. E assim que os magos foram para Belém, mas durante a noite um anjo apareceu para eles e falou: quando vocês encontrar o menino, vocês não voltam pelo caminho, vocês vão embora, não avisa Herodes, porque Herodes tinha má intenção. Jesus Cristo, ele é perseguido desde quando ele é nenenzinho. E assim foi feito. Os magos achou em Belém uma manjedoura, estava tendo um grande censo na cidade, e não achou estalagem e teve que Jesus nascer numa manjedoura. Aqueles magos deu presente, ouro, mirra, incenso e foram embora. Quando Artaban chega em Jerusalém e pergunta para um velho: aqui, aonde que vai nascer? Aonde que está o rei dos judeus? Que acabou de nascer porque a estrela no céu está marcando. Um senhor falou com ele assim, o velho: o rei dos judeus, ele não vai nascer aqui, mas na cidade de Belém. Aí Artaban volta e vai para Belém. Quando ele chega em Belém, Herodes tinha descoberto que os magos não voltaram para avisar ele. E Herodes, com medo, dá uma ordem para os seus soldados romanos matar todos os meninos de 2 anos para baixo lá na cidade de Belém. Vou só matar todos os meninos, eu estou livre desse rei dos judeus. E essa ordem foi dada. Quando Artaban
Chega na cidade de Belém, tá aquela confusão de soldados correndo por lá e crianças, meninos sendo executados, a espada, sendo mortos. Ele chega e conversa com uma mulher que está escondida numa casa, com um nenenzinho, e fala assim, o que está acontecendo? Eu estou procurando aqui o rei dos judeus. Ó, vieram uns homens igual você, vestido igual você, mas esses homens já foram embora. E eles visitaram aquela casa lá. Mas quem morava lá naquela casa era um homem, uma mulher e um nenenzinho. Mas eles já partiram. E eles partiram para o Egito, já tem um dia. Partiram. Na hora que Artaban estava conversando com aquela mulher com aquele nenenzinho na mão, chegou um capitão romano e ia matar aquele menino, porque era a ordem do rei Herodes. Artaban tira uma daquelas pedras preciosas. Era 3 presentes que ele comprou para Jesus. E tira a pérola e dá ao capitão. O capitão não tem nenhuma criança aqui. Aquele capitão pega aquela pérola, viu que é muito valiosíssimo, foi embora. Aqui não tem criança, foi embora. Ali Artaban estava salvando um nenenzinho. Gente, Artaban agora sabe que Jesus foi para o Egito, volta, agora ele viaja para o Egito. Ele sai de Belém, ele sai de Israel e vai lá para o Egito, descer lá para o Egito, em busca do menino Messias, que seria o próprio Jesus Cristo. Quando ele chega no Egito, ele começa a procurar nos palácios. Depois que ele rodou aqueles palácios do Egito, tudo procurando o rei dos judeus, ele se encontra com um velhinho, próximo a uma sinagoga. Já tinha passado que uns 4, 5, 6, 8 anos isso, ele procurando em tudo quanto é palácio, ele encontra com um velhinho e começa a dialogar com esse velhinho e fala com ele, eu estou aqui em busca do rei dos judeus, mas eu já rodei esses palácios todos e não encontrei. Aí o velho, que era judeu, falou que você não vai achar Jesus, o rei dos judeus em palácios. Não, como assim que eu não vou achar em palácio? Ele é o rei dos judeus. Ele veio salvar a humanidade. Ele veio salvar o povo de Israel. Mas você não vai encontrar ele. Você vai encontrar ele nos lugares simples. Você vai encontrar ele no meio dos pobres. Ele não está em nenhum palácio. Você vai encontrar ele no meio da pobreza. Mas como assim? Ele é o rei dos judeus. Artaban, conforme muitos judeus hoje, não entende. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, Rei dos Reis, veio nos salvar. Mas naquele tempo, ele não veio para lutar contra o Império Romano. Os judeus até hoje, muitos judeus não aceitam Jesus porque eles entenderam o seguinte, que Jesus Cristo ia aparecer, conforme a profecia dita, e ele ia acabar com o Império Romano, ia ser o Rei dos Reis, mas ele é Rei dos Reis no mundo espiritual. Jesus Cristo será o Rei dos Reis na hora certa, no fim do mundo. Ele vai ser o Rei de todo o sistema, todo o planeta, tudo que existe. Mas não era 2000 anos atrás. Então Artaban também, conforme os judeus, não entendia o que aquele velho falou para ele. Você vai encontrar ele no meio dos pobres. Você não vai encontrar o Rei dos judeus em palácios. E nisso já tinha passado uns 10 anos já. Só que Artaban estava procurando Jesus, já tinha 10 anos. Ele já estava agora com 50 e poucos anos. Então, rei Herodes morre. E um anjo fala com José e Maria, pode retornar para Jerusalém, porque quem quer a criança morta já não vive mais. E José volta com Jesus, com Maria, para Israel. E Artaban, depois de ter ficado uns 10 anos procurando no Egito, ele também volta para Israel para procurar. Mas acontece que José sabia que se ele voltasse para Belém, ele poderia correr algum tipo de perigo. O que José faz? Ele vai para Galiléia, numa cidade chamada Nazaré. E Jesus cresce na cidade de Nazaré, e o profeta tinha escrito há 700 anos atrás que ele ia ser chamado de Nazareno. Então, José vai para Galiléia, numa cidade chamada Nazaré, e Jesus cresce em Nazaré até os 30 anos de idade. Ele fica lá até os 30 anos de idade. E quando Artaban está voltando para Israel,
Aconteceu um fato. Toda pessoa leprosa, muitos tipos de pessoas, era expulso de Israel e tinha que morar no deserto. E esse pessoal geralmente ficava no deserto roubando. E quando o Artaban está passando ali pelo deserto, aquele grupo rouba. E ele luta com aquele povo, vai daqui, vai dali, eles roubam aquelas 2 pedras preciosas para ele, que era o presente que queria dar para Jesus. E ele já tinha passado de 10 anos que ele estava procurando Jesus, não achava. Mas de repente, a chefe daquele bando descobre que ele é médico e faz a proposta para ele: eu te devolvo aquilo que nós pegamos, se você curar o meu filho, que está ficando cego. Ele era médico, mas ele não era milagreiro. Mas ele começou a cuidar daquele povo leproso, começou a cuidar desse filho, enfaixar, passar embalso, passar azeite. E Elias foi cuidando, que era muita gente, ele foi cuidando daqueles leprosos, ele foi cuidando daquele povo. E quando de repente o Oronte escreveu uma carta para o seu mestre: mestre, Artaban está doido. Agora nós estamos morando no deserto, numa colônia de mendigos, de pobres, de leprosos. Nós já estamos aqui, já tem 2 anos, e ele não quer sair, ele fica cuidando do povo. Ele parece que ele esqueceu a sua procura de procurar o rei dos judeus. Já tem 15 anos que nós estamos procurando, o que é que eu faço? E aquele homem ali, depois de cuidar daquele povo doente, depois de enfaixar os leprosos, de limpar curativos, ele vira para aquele povo e fala assim: por que vocês ficam roubando? Ah, porque como é que nós vamos comer? Vamos plantar. Vamos plantar trigo. Vamos fazer uma irrigação. Como que faz? Artaban agora ensina eles a arar aquele deserto, plantar trigo, para não roubar mais. E aquela colônia, que era uma colônia com mais de 300 pessoas, começa todo mundo a plantar. Quando ele começa a plantar, começa a dar resultado, e eles agora começam a levar as coisas para vender lá na cidade. Aqueles que não eram doentes, aqueles que não tinham lepra, podiam ir no centro, levavam as coisas para vender, levavam frutas, levavam aquilo que eles produziam. E aquilo o pessoal estava gostando mais de comprar na mão deles, que era mais barato. Aqueles comerciantes de Jerusalém, descobrindo isso, que estavam perdendo cliente para esse povo, foi lá e botou fogo em tudo. Botou fogo em tudo, queimou tudo. Tudo que eles tinham feito naqueles 3 anos. Arado a terra, negócio para irrigar a terra, tudo, foi queimado tudo. Ele vai e pega uma daquelas pedras e fala com a mulher: vai lá, vende, vamos comprar, vamos fazer tudo de novo, vamos fazer melhor agora, vamos fazer uma construção melhor, vamos fazer moinho, vamos fazer tudo melhor. Ela vai e reconstrói aquilo tudo. Tá? Tudo que eles tinham perdido, reconstruiu. E os anos foi passando, 20 anos, 30 anos. Ele já estava agora com 75 anos de idade, morando no meio daquele povo. Ele nem saía para procurar Jesus Cristo mais, que agora já tinha 30 anos de idade. Ele já estava velho, quando de repente ele recebe uma visita de um amigo seu lá da Pérsia, um amigo muito rico, um grande comerciante. Ele está lá com sua filha, vai visitar e fala assim: rapaz, Artaban, todo mundo ficou sabendo que você agora vive no meio do pobre, na pobreza. Por que você não quer sair daí, quer voltar comigo? Eu te levo, eu sou homem de posses. Estava esse homem e estava a filha dele. Mas ele falou: não, eu vou continuar aqui. Você não achou o homem que você procura até hoje? Já tem 30 anos que você está aqui. A Pérsia está esperando você voltar. Todo mundo sabe de você lá, que você vendeu tudo para encontrar o rei de Israel, o rei dos judeus, e até hoje nada. Pois é, tem 30 anos, mas eu não achei, então eu não vou voltar não. Eu vou continuar por aqui. E aquele homem volta para a cidade, e acontece que naquela época, ser comerciante era uma coisa muito difícil. Você podia ser milionário hoje e ser falido amanhã. Se o seu navio, se tudo que você carregava, o navio se afundasse, você falia. E aconteceu isso com esse homem. Todo o carregamento dele estava no navio que afundou, que ele não ficou pobre de um dia para o outro.
Aquele homem estava oferecendo ajuda a Artaban, no outro dia estava sendo preso. Exatamente no dia que Artaban estava visitando a cidade. Quando ele viu aquele homem preso, quando ele viu sua filha gritando, a filha daquele homem gritando, que ela conhecia Artaban, que ela ficou conhecendo, Artaban falou, fez o sinal com os soldados assim. O que está sendo? Por que está acontecendo? Não, o seu pai perdeu tudo e agora vai ser vendido como escrava, para pagar as dívidas do seu pai. Ele tirou mais uma daquelas pedras preciosas e falou, eu pago as dívidas. Porque o soldado viu que aquilo era um rubi, coisa mais cara, bonita do mundo, entregou aquela filha. Falou, agora você vai, volta para sua cidade, você é livre. Amados, e naquela época, Jesus Cristo já estava há 3 anos fazendo seu ministério, visitando toda a cidade de Israel, toda a cidade e operando grandes milagres. Aquele jovem que Artaban tentou curar da cegueira, que ele nunca conseguiu, porque o rapaz estava cego e nunca conseguiu, mas ele tentou e que tinha um amor dele. Depois de 3 anos, aquele rapaz chega lá enxergando no meio dessa aldeia deles e fala, Artaban, Artaban, eu encontrei o rei dos judeus que você fala, aquele homem que você procura há tantos anos. Eu encontrei. Como que você encontrou? Ele já estava velho, 70, quase 80 anos, 75 anos. Como é que você encontrou? Olha aqui, eu estou enxergando, Artaban. Ele mandou que eu enxergasse, eu simplesmente estou enxergando. O nome dele é Jesus, Jesus de Nazaré. Você tem que ir lá vê-lo. Aí ele foi, pessoal, mas eu não posso ir vê-lo, porque eu não tenho mais presente para dá-lo. Mas você precisa de vê-lo, conhecê-lo. Você procurou ele a vida inteira. Mas eu não tenho mais presente. Vai a si mesmo. Como Artaban viu que aquele jovem estava curado, Artaban vai, pega a sua muleta e vai bem devagarzinho até na cidade de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, tem aquele muito gente correndo para um lado, correndo para o outro. O que está acontecendo? É que o rei dos judeus, o Jesus Cristo, vai ser crucificado. Vai ser crucificado? É. Aí quando ele chega assim, no monte de Getsemane, ele olha e vê lá 3 cruzes. Ele pergunta para aquele jovem que foi curado, qual daqueles que é Jesus? Aquele do meio. Ele estava doente. Bate uma tristeza no coração dele, que aquele homem que procurava 33 anos para entregar 3 presentes, estava para ser morto, estava para ser crucificado. Ele não entendia como é que podia estar acontecendo aquilo, mas o seu amor por Jesus Cristo era tão grande, a sua tristeza foi tão grande de ver Jesus Cristo ser crucificado, que ele não entendia que Jesus veio para ser crucificado. Ele não sabia que Jesus veio para morrer, para salvar a humanidade, ele não sabia. Artaban não sabia isso. Artaban entendia que ele ia vir para ser o rei de Israel e o rei do mundo, conforme ele vai ser no mundo espiritual. Mas naquela época ele não imaginava isso. Então ele estava triste, encostado, e a crucificação já tinha acontecido, e Jesus Cristo já tinha morrido na cruz para nos salvar. O seu sangue já tinha derramado. Quando Jesus Cristo morre, aí a alma de Jesus, ou o próprio Jesus, aparece na frente de Artaban. E ele vai e fala a Artaban, quando ele abre os seus olhos cansado, e fala, Jesus, oh Jesus, eu tinha presentes maravilhosos para te dar, mas agora, hoje, eu não tenho mais nada. Jesus vira para ele e fala, Artaban, todos os seus presentes eu recebi. Artaban não entende, fala, recebeu? Mas eu não te dei para você. Jesus fala para Artaban, quando você destes aqueles presentes para ajudar alguém, é como se você tivesse me dado. Tudo que você faz para ajudar é como se você tivesse feito para mim. Artaban, eu recebi todos os seus presentes. Essa é a história que é contada na Pérsia. Muitíssimo obrigado.